Fala galera, aqui quem fala é o Diogo Araújo. Vambora para mais um pós-jogo de Vasco da Gama 3, Sport 2, ou melhor, Sport 2, Vasco 3, porque foi na Ilha do Retiro. Uma partida onde o Vasco até começa a partida bem, inicia a partida muito consistente, muito boa, e logo antes ainda dos 10 minutos abre o placar. Só uma curiosidade aqui, vocês sabem quando foi a última vez que o Vasco tinha aberto o placar esse ano, antes dos 10 minutos do primeiro tempo? Foi contra o Melgar na Sul-Americana, quando o Vasco abre o placar antes dos 10 minutos com o Ryan, naquela ocasião, na Copa Sul-Americana. Desde lá o Vasco não tinha aberto ainda o placar antes dos 10 minutos do primeiro tempo. Importante ter aberto esse placar logo no início do jogo. Porém, vamos entrar aqui num ponto importante que resumiu um pouco o jogo, né? E que quase atrapalhou o Vasco na partida. Que é ser o Rafael Claus. Gente, o jogador do Vasco, o Lucas Freitas, se impôs assim em frente, ficou parado, literalmente no lance. E o cara do Sport adianta a bola, vê que não vai mais chegar na bola e cai, se joga. Porque dá pra ver que o jogador do Vasco não chega em momento algum do lance tocar no jogador do Sport. E eu acho uma vergonha o árbitro de campo vê o lance e marcar pênalti, verdade, e marcar pênalti, e o VAR não chama pra corrigir. Depois, quando a CBF disponibilizar os áudios, confirmar que o VAR chamou e o Rafael Claus não quis ir ver, pior ainda mais cenário pro Rafael Claus, porque não tem como. Acho pra mim que é inadmissível um árbitro marcar um pênalti daquele. Pra mim é inadmissível um árbitro do calibre do Claus marcar um pênalti daquele. Inadmissível. Muita gente fala assim: ah, o do Vasco reclama de tudo, acho que os árbitros prejudicam ele. Tá bom. É assim, mas vamos lá. Vasco e Juventude, pênalti pro Juventude, tá? Marcou. Vasco e Botafogo, pênalti Vasco, não foi marcado. Vasco e Sport hoje, pênalti pro Sport, marcado. Ah, teve um pênalti ali no jogo. Teve, porque também foi pênalti. Mas lá não foi pênalti. Lá não foi pênalti. E aí eu entro no outro mérito. Eu acho que o Claus, naquele momento, só deu pênalti pro Vasco pra no final dele falar que não roubou o Vasco no início. Pra falar pra quando o Santos fala assim, ah, roubou, não sei o quê. Para depois daquela historinha da CBF de ah, não foi roubo não, se deu para um lado, deu pro outro. Somente por isso. Porque eu acho que se aquele pênalti ali do Vasco fosse no jogo 0 a 0, com nenhum pênalti ainda na partida para nenhum dos jogados, eu tenho certeza que ele não marcaria aquele pênalti pro Vasco. Eu tenho certeza. Se fosse um 0 a 0, com ninguém ganhando o jogo, ele não marcaria. Tenho plena certeza que não marcaria aquele pênalti. Bom, Vasco entrou hoje com a seguinte escalação. Vamos lá. Léo Jardim no gol. Nas laterais, Puma Rodrigues e Piton. Na zaga, Hugo Moura e Lucas Freitas. Muito provável que vai ser a última partida dos dois juntos na zaga. No meio, Jair, Barros. Na frente, Coutinho. E os pontas Nuno e Ryan. E o centroavante é o Capitão Verratti. Uma escalação do Diniz, meio que repetindo o que ele tinha feito contra a equipe do Botafogo. A única mudança é o Pumita Rodrigues, porque que o PH lesionou. E aí o Vasco teve que modificar ali. Mas no mais é a mesma escalação. Até começou bem o Vasco, troca de passes boas. E os dois primeiros gols do Vasco foram gols que eu vou parabenizar o Diniz. E aí eu vou ter que puxar o Diniz aqui agora e entrar num tema só Diniz. Por quê? Porque o Diniz hoje foi 8,80. Por quê? Porque os dois primeiros gols do Vasco foram de jogadas trabalhadas de muita boa inteligência do Diniz. Muita boa inteligência do Diniz de armar aquela jogada. Ao mesmo tempo, o Vasco no final do jogo virou um time todo de se defender, e quase tomar gol, e pressão pra lá, contra o último, pô. Não pode. Contra o último colocado, não pode. Não pode. Não dá pra entender, tio. O Sport é o último colocado no chegado de ninguém em casa. Não ganhou de ninguém em casa. E ele não continuou ganhando. Mas quase conseguiu empate ali no final do jogo ali, pressionou. A gente ia tomar 3 gols. A gente quase tomou 3 gols do último colocado. E aí? Acho que tá bonito isso? Ah, tá chegando agora o Carlos Cuesta, tá chegando o Renan, beleza.
Mas sabe que não é nem todo jogo os caras vão jogar. Ou, sei lá, foi expulso no jogo e não vai jogar o próximo, ou tá suspenso, ou machucou. E aí? O que nós faz? Porque se fizer, o reserva, eu acho que só contratou o titular, vai ser quem? Lucas Freitas de novo? O Gumora? Lucas Freitas que eu nem vou reclamar dele hoje. Porque se não é o Lucas Freitas hoje, o Vasco não teria ganho aquele jogo. Porque o Lucas Freitas hoje foi muito bom. Arrumou um pênalti. Conseguiu lá o pênalti. Tirou uma bola em cima da linha, que era o gol de empate do Sport. Além de várias interceptações e tiradas de cabeça dele, que foi excelente hoje. Agora, eu não entendo o Diniz. Você tá com o jogo na mão, 3-1, ganhando. O time próximo de fazer o quarto. Você me retrai o time pra trás. E ainda me bota Lucas Oliveira pra jogar, retraindo ainda mais o time. Fez substituição toda errada. Aí é o 80 que eu falo. Se ele foi 80 no primeiro tempo, 80, com a jogada dos gols, que foi perfeita, e muito graças a ele foi 8 no segundo tempo. Que fez tudo que não devia ter sido feito. Colocou o jogador errado em campo, recuou o time sem necessidade, porque o time estava bem no ataque, não precisava recuar. Que quase não sai com a vitória. Quase que não sai com a vitória. Ele correu risco hoje, o Diniz. Muitos. O Diniz hoje foi 8,80. 8,80. Ou na verdade 88, porque foi no meu tempo bem segundo mal. Todo mundo fez a mesma análise, só o Diniz que não enxerga. Você botou o Matheus França? Ok. Você colocou o David? Ok. Mas por que em vez de você botar o Lucas Oliveira para defender mais, você não colocou o Andreas Gomes para puxar um contra-ataque? Já vimos que o Andreas Gomes tem velocidade, tem força física para aguentar uma trombada, uma coisa. Então ele seria muito importante na recomposição para tentar recuperar a bola ali numa massa, no jogo de corpo, e para puxar um contra-ataque pro Vasco. Você me fez. Se você bota o Andreas Gomes, em vez de você tirar. Em vez de botar o Lucas Oliveira. Outro erro seu hoje é ver que o Vasco não estava mais com aquele futebol do início do primeiro tempo, de bola na área, cruzamento, bola rasteira, pra área. Você estava com um time que se defendia e ia no contra-ataque. O que você devia fazer? Tira o Verratti, que nesse tipo de jogo o Verratti não funciona, coloca mais um cara armador ali na jogada, para puxar um contra-ataque. Ou coloca mais um cara ali de volante para poder cercar a entrada da área. Não, o que ele fez? Manteve o Verratti e fez errado. Então assim, se ele foi bem no primeiro tempo, no segundo tempo o Vasco quase tomou o empate, culpa do Diniz. Substituição errada. Hoje eu não vou falar que foi culpa do time que foi mal, não. Hoje foi o Diniz que fez errado. Porque o time hoje do Vasco tava bem no jogo. Tava 3-1 pro Vasco jogando bem. Mas foi o Diniz reclamar com o Pumita. Volta pra marcar, fica só na zaga. E aí ele acabou, deve ter falado com os jogadores também. Porque na transmissão só deu pra gente perceber o Diniz falando com o Pumita. Mas deve ter falado com mais gente. Retranca. Marca só. Não sei pra atacar mais não. Quase acabou com o jogo do Vasco hoje. Então o Diniz tem que parar com essa palhaçada dele. Tem que prestar atenção nos erros que ele tá cometendo. Porque se o Diniz conseguir manter o 80 até o final do jogo, aí maravilha, o time do Vasco tá perfeito. O problema do Diniz é que o time é 8,80 na mão dele. 8,80. E na partida de futebol, se você for 80 no primeiro tempo, for 8 no seu tempo, às vezes você pode deixar uma vitória tranquila virar um Deus nos acuda, que nem hoje, que quase escapou da nossa mão. Não é que o Sport chegou uma vez ali e assustou, não. O Sport tava 3-1 pro Vasco. O Vasco teve a chance de fazer o quarto. Não vou nem dizer do Matheus França no lance final, não, porque tá aí, ainda tá chegando no Vasco, tá sem ritmo, não tinha um tempo que ele jogava, então desconto pra ele. Mas antes disso, o Vasco teve chance com o Pumita cruzando pro Verratti, que perdeu o gol. Teve outra chegada que o Vasco bate pra cima. E outra chegada de ataque que não gerou gol, não gerou lance de gol. Podia ter matado ele já quarto, mas acabou. Matou o jogo ali, vitória no bolso. Mas não, o time não aproveitou também. Então assim, gostei da partida do Vasco no primeiro tempo. E no segundo tempo, eu acho que até o terceiro gol, bom jogo também. A partir do terceiro gol, totalmente errado o time. Totalmente errado. Muito culpa do Diniz, na verdade, que errou tudo no segundo tempo. Do que ele podia fazer, ele errou tudo. Substituiu mal, deu instrução errada pro time. E o time no segundo tempo, depois do terceiro gol, morreu. Pra mim, ficou claro que o time do Vasco mostrou hoje que é um time bom. Obviamente, a gente pegou um Sport que é o último, não vence em casa de janeiro, tudo mais. Mas a gente já viu muitas vezes o Vasco pegar time assim e perder. Hoje não perdeu, mas quase foi.
Então assim, o time do Vasco é bom. Deu pra ver hoje que o time do Vasco é bom. Só tem que saber fazer o certo. Porque o Diniz, ele encontrou a mina de ouro desse time do Vasco, mas depois ele voltou ao problema de sempre, do Vasco. Se ele conseguir fazer esse time manter essa mina de ouro os 90 minutos, o time do Vasco tem potencial para ir longe na Copa do Brasil, mais ainda, e no Brasileiro. Mas se o Vasco começar com essa passada de 8,80, que às vezes é 8,80, ou é 8,80 dentro da própria partida, ou às vezes 8,80 de uma partida para outra. Porque é Vasco do Santos, perfeito. Aí Vasco de Corinthians e Juventude, mal. Vasco do Botafogo, perfeito. Vasco de hoje, 8,80. Então assim, o Diniz tem que tentar conseguir trazer equilíbrio para esse time conseguir manter, porque esse time do Vasco não tá mantendo. Ganha um jogo ali bem bonito, no outro faz merda. Ou até na própria partida, acerta o primeiro tempo, faz perfeito, chega no segundo tempo, morre, estraga, faz merda. Então assim, o Diniz aí tem que começar a perceber aonde é a mina de ouro e tentar manter os 90 minutos. Não adianta ele querer mudar essa mina de ouro do Vasco para uma retranca, porque pode ser até que com os reforços de zaga, como o Robert Renan e como o Carlos Costa, seja melhor essa retranca. Mas a gente precisa correr esse risco num jogo que dava pro Vasco manter o jogo que o Vasco estava fazendo, de ir no ataque. Porque ele estava até o terceiro gol, e logo depois, assim, 2 minutos depois do gol, a gente teve a percepção, o torcedor do Vasco teve a percepção o quê? Dá pra fazer o quarto pra matar o jogo, ou até ampliar mais ainda. Mas aí o Diniz preferiu recuar, estragou o time. Por que não mantém o simples, o básico, que tá dando certo? Isso que eu não entendo, isso que eu entendo no Diniz. Esse é o problema do Diniz, que atrapalhou o jogo do Vasco na reta final do segundo tempo. Então assim, tem que tomar cuidado do Diniz, ver o que ele fez de errado hoje, pra consertar, pra não correr esse risco mais. Por quê que eu digo isso? Porque hoje a gente pegou o Lanterna do Sport, que era que o time teve chance de fazer o gol ali, mas teve muito erro do Sport na entrada da área, furando bola, cruzamento errado, alguma coisa assim do Sport errado. Porque se é um time um pouco menor que o Sport, ali naquela situação ali de pressão, teria feito o segundo, o terceiro e até o quarto. Então vamos tomar cuidado. Serviu de lição hoje pro Diniz que o time tá ganhando o jogo, mantém no ataque, não retranca, porque vai dar ruim, porque o time do Vasco não tem qualidade pra se retrancar. Continua no ataque, tentando gol. Se for tentar retrancar esse time, vai dar ruim. Já vimos isso com o seu Carille. Quem lembra lá do seu Carille? Que fez exatamente o que o Diniz fez. Substituiu um jogador de mais da frente pra botar o zagueiro. Retrancou o time todo. Quem lembra? Tava exatamente esse placar lá naquele jogo. 3-1 Vasco. Quanto no jogo? 3-3. Então, Diniz, para com essa palhaçada. Tá querendo dar uma de Carille também no Vasco. Tá querendo dar uma de Carille no Vasco, de retrancar pra poder ir acabar perdendo o jogo. O Vasco é um time que quando acerta é você, que a gente fica feliz e aprova, mas quando erra também tá sendo você. Então vamos tentar manter esse 80 aqui até o final dos jogos do Vasco e não deixar o time cair pra 8. Porque o jogo de hoje o time caiu pra 8 nas suas costas. Por quê? Porque você inventou história que não precisava. Era um jogo tranquilo. Parente ele terminar ali tranquilo, ganhou, beleza, voltou pra São Januário. E vamos esperar a volta lá depois da parada para as eliminatórias. A gente podia estar tranquilo agora, falando assim, ó, pô, ganhamos do Sport que era mera obrigação, tranquilo. Pô, agora é só os reforços chegar que o time tá voando. Mas não, a gente entra na situação do seguinte: se não fosse o Sport hoje, fosse um time um pouco mais forte, ganharíamos o jogo? A gente fica nessa dúvida. Legal, levou os 3 pontos, mas o que o jogo deixou hoje não foi animação pra torcida, não. Foi literalmente preocupação e sair tentando entender. Então, o Diniz tem que pegar essa semana de hoje até a volta do Botafogo, descobrir quais foram os erros que fez o Vasco morrer no segundo tempo, quais foram as coisas que fez o Vasco ir bem no primeiro tempo e até o começo do segundo tempo, tentar manter o time 90 minutos assim, pra buscar a classificação do Botafogo. No mais é isso. Só uma coisa que eu não falei. Palhaçada do seu Rafael Claus também, né? Comentei lá do pênalti, mas o Jair hoje só tá lesionado agora, ó. Lesionado. Saiu de campo machucado.
culpa dele. Culpa dele. Por que eu digo culpa dele? Você vai falar assim, ah, mas ele tem culpa do jogador ter feito a falta? Poderia ter expulsado o cara e o Jair ser do mesmo jeito machucado. Mas, pra quem viu o jogo, entendeu que aquela falta ali só aconteceu por conta do seu Rafael Claus. Por quê? Vou explicar. Quando você começa a ter um jogo onde o árbitro marca um pênalti que não foi para um time, e logo em seguida começa a marcar um monte de faltinha que não existe para um lado e para o outro, quando é falta, não marca, o time começa a entender o quê? Vou bater, vou detonar o cara porque o árbitro não fez nada. E de ter feito, ele foi lá, deu uma entrada que, na minha opinião, no mínimo para amarelo, porque para mim era para vermelho. Mas se não fosse vermelho, no mínimo para amarelo. Ele nem falta deu e o cara sai lesionado. E aí? E aí eu acho que perde um jogador aqui agora porque o árbitro foi criança no lance. Criança, foi burro. Aí vai falar, ah, mas o árbitro não deve ter visto. E ali era lance de meio de campo, então não pode chamar VAR. O árbitro estava no lance de frente. Pra quem não viu o jogo, teve o replay. O árbitro estava de frente. Não devia ter nem 1 metro de distância do lance. Ele estava muito colado no lance. Como é que ele não viu ali? Aí você me fala que a Atos do Vasco ela fica de birra com X, de birra com Y, o árbitro. Não, não é birra não. É eles que provocam isso. Eles que provocam isso. Os árbitros que provocam isso. No mais é isso. Torcer pra gente classificar para o Brasil quando voltar o Brasileirão, que agora vai parada para as eliminatórias agora. Vamos voltar já com Copa do Brasil, Vasco e Botafogo. Tomara que seu Diniz conserte os erros dessa partida de hoje, para que o Vasco chegue na Copa do Brasil pronto, mantendo somente o 80, esquecendo esse 8 aí, esquecendo esse Vasco no final do jogo, mantendo o Vasco do início do jogo, melhorando ainda mais, e tentando também o Diniz pode ir até o jogo do Botafogo, colocar Robert Renan e Matheus França, que já podem atuar já no caminho para aquele jogo lá ser importante para o Vasco. Andreas Gomes, Robert Renan e Matheus França, que podem atuar já na Copa do Brasil. Os três, eu acho que o Vasco tem que tentar buscar uma forma, o Diniz até aquele jogo lá, porque vai ter tempo, pra tentar deixar eles no ritmo, na intensidade, pra chegar já no ataque, pra chegar já no jogo do Botafogo e já poderem entrar em campo, os três. Não digo titular, mas que já pelo menos seja aquele 12º, terceiro jogador ali pro segundo tempo, quando o time estiver precisando, ou mesmo pra entrar titular, se o Diniz entender que eles estão bem no treino, testa titular, pode testar, testa. Então, não mais é isso. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Deixa aqui nos comentários sua opinião sobre a partida do Vasco de hoje, quem vocês gostaram, quem vocês não gostaram. E a partir de hoje, galera, eu vou deixar aqui, que eu esqueci de falar, a minha opinião de quem é o craque do jogo. Pra mim, o craque do jogo do Vasco de hoje, deram pro Coutinho na partida. Mas pra mim, vai pra esse jogador aqui, ó. Pra esse jogador aqui, ó. Nuno Moreira. Craque de hoje. Do Vasco hoje foi Nuno Moreira, na minha opinião. E aí você pode botar... E agora eu vou colocar quem eu acho que foi o mortinho do jogo, o lento, o fraco do jogo. Pra mim não foi jogador, pra mim o fraco do jogo hoje vai pra ele, Fernando Diniz. Aí você vai me dizer, ele armou o gol do Vasco. Beleza, armou o gol do Vasco. Mas não, a gente não enxerga a vitória se não fosse se o Vasco tomasse o gol no final. E muito por culpa dele, e quase tomou o gol no final. Foi porque o Lucas Pedro tirou em cima da linha uma bola. Foi porque o Vasco já tinha marcado o terceiro gol. Porque eu acho que se o Vasco fosse se retrancar, que nem se retrancou na reta final do jogo, dependendo do Diniz, a gente ia perder aquele jogo. Então, craque do jogo, Nuno. E o pereba do jogo, pra mim, fraco do jogo, foi o Fernando Diniz. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Valeu. Salve todas as caídas. Tamo junto, galera. Valeu.